Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 13, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Quantos estão felizes nessa noite? O verão enfim chegou, né? Graças a Deus. Aleluia. Alguns estão cansados, mas eu e o Valtício tem que ficar em pé aqui pelo menos meia hora ainda. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, todos encontraram? Mantenha a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos estar falando um pouco neste capítulo. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na tua casa, na tua presença. Muito obrigado pela tua igreja, pelo teu povo, por cada vida, cada coração que nessa noite está contrito, Senhor, neste momento, ligado. Que o Senhor venha nos abençoar. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Revela a tua palavra, fala conosco, fala com cada um de nós, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos no nome de Jesus, amém? Essa parábola é uma parábola que todos nós a conhecemos, a parábola do filho pródigo. Este texto que eu li, Jesus propondo esta parábola, se nós olharmos o contexto, você vai perceber que foram 3 parábolas. Quando nós iniciamos a leitura do texto, perceba que essa parábola começa com continuou. Se está continuou, porque antecede alguma coisa, é continuação de alguma coisa. E na verdade está dizendo continuou, porque antes dessa parábola tem a parábola da dracma perdida. E nessa parábola da dracma perdida, a Bíblia está dizendo de uma mulher que tinha 10 dracmas e perde uma. E ela então faz todo um movimento, entra num trabalho de arrumar a casa, de tirar os móveis do lugar. Ela se esforça
para encontrar uma dracma que havia perdido. Mas se você olhar a parábola da dracma perdida, você vai perceber que ela começa dizendo ou é porque também antecede alguma coisa, ou porque Jesus estava dizendo de outra parábola, a parábola das ovelhas perdidas. Então são 3 parábolas que Jesus propôs. Se você olhar o contexto, você vai ver que Jesus decidiu contar estas parábolas no momento que ele estava comendo com os escribas e fariseus da época. E eles, quando Jesus estava, na verdade Jesus estava comendo com os republicanos, os pecadores da época. E quando Jesus estava ali dentro de casa, tendo uma comunhão, comendo com os republicanos, os pecadores, naquele momento chegam os fariseus, os escribas, do lado de fora, e a Bíblia diz que eles murmuravam, porque eles estavam incomodados com o proceder do mestre, porque Jesus ele veio na contramão da religião da época, Jesus veio contrariando os conceitos da época, e aquilo incomodava os escribas, os fariseus, os religiosos da época. Neste texto, nesse contexto, você vai perceber que quando Jesus sai para fora, conhecendo o coração deles, Jesus então o chama e diz para eles essas 3 parábolas. 3 parábolas diferentes. Uma parábola primeira da ovelha, você vai perceber que alguém perde 1% daquilo que ele tinha. 100 ovelhas, uma é perdida e ele vai à procura da perdida. A segunda parábola, alguém perde 10% do que tinha. E a terceira parábola que eu li, alguém perde 50% do que ele tinha. Nessas 3 parábolas, nós vamos perceber que alguém perde coisas e alguém perde também pessoas. A primeira parábola, alguém perde o que estava fora. A segunda parábola, alguém perde o que estava dentro de casa. A terceira parábola, que é a que eu li, o pai perde alguém que sai para fora de casa e o outro permanece dentro de casa, mas ambos estavam também perdidos. Nessa parábola, nessa noite, eu quero falar de algumas coisas que aconteceu quando Jesus resolve propor essa parábola. Perceba que a figura central do texto que eu li, a figura principal, não é o filho pródigo, não é o irmão mais velho, é a figura do pai. No texto, o pai é relacionado 12 vezes. Perceba que se por acaso eu fosse fazer uma redação de texto, entregasse para o meu professor uma redação pequena, como a parábola que eu li, dizendo o pai 12 vezes, com certeza tiraria nota vermelha, porque o professor me reprovaria, porque eu usei enfadosamente a palavra pai. Mas neste texto tem um motivo, porque várias vezes o pai está sendo relacionado, falado, porque ele é a figura principal. Neste texto, Jesus está propondo essa parábola. A figura do pai representa Deus, a figura dos filhos representa eu e você, um filho dentro e um filho que sai para fora. Se você der uma análise na vida desses 2 filhos, que significa eu e você vai perceber que o filho mais novo, ele é uma pessoa precipitada, que age por impulso, que é ingrato, é aventureiro, ele é inconsequente, ele é rebelde e não honra o seu pai. Ele sabia, porém, que era pecador. Se você vê a figura do filho mais velho, você vai perceber que ele é desprovido de compaixão. Você vai perceber que ele, embora fosse filho, estava morando na casa do pai, ele agia como um empregado, como um servo. Ele também tinha um grande problema, ao contrário do irmão mais novo, ele não sabia que era pecador. Pois bem, vamos entrar então no texto que eu li da palavra de Deus. Este jovem, ele, inconsequente como ele era, ele tinha consciência que ele era herdeiro de algo. Ele sabia que ele tinha direito à herança.
Assim como nós sabemos que temos o direito, temos a consciência que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas. Este filho mais novo, ele erra porque ele quer antecipar o que lhe era de direito. E precipitando em exigir o que lhe era de direito antes do tempo, ele não estava preparado para manejar o que era lhe de direito. Ele não estava preparado para receber a herança do pai, mas ele exigiu. Isso acontece muitas das vezes conosco. Não sabemos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. E muitas das vezes entramos em um questionamento, esperando que Deus resolva logo os nossos problemas. Muitas das vezes queremos que Deus nos abençoe imediatamente. E temos que entender que o tempo de Deus vai nos preparar para a bênção que Deus tem reservada para as nossas vidas. Perceba que este filho mais novo, quando ele recebe o que lhe era de direito, a Bíblia diz que em poucos dias depois ele sai da casa do pai. Porque é assim, quando nós recebemos o que queremos de Deus, muitas das vezes, fora do tempo, nós saímos também da casa do pai. A Bíblia diz que o moço agora não fica na casa do pai. A Bíblia diz que ele pega tudo que ele tinha direito, tudo que era seu, e vá para uma terra longínqua, um lugar distante. A Bíblia não diz aonde era o lugar, mas eu compreendo que qualquer lugar fora da casa do pai é longe. A Bíblia diz que este filho mais novo não soube esperar o tempo. E no conceito judaico, quando essa parábola é proposta para aqueles fariseus, para os religiosos da época, Jesus estava confrontando-os, porque o que Jesus estava dizendo nessa parábola contrariava todo o costume judaico. Primeiro, um filho mais novo nunca poderia falar sobre herança. Se tinha alguém que poderia falar alguma coisa, seria o mais velho, não o mais novo. Definitivamente o novo não podia falar de herança. Um filho procurar o pai para receber a sua herança com seu pai ainda em vida. Em outras palavras, ele estava dizendo: pai, eu quero que você morra. Mas por que o pai, que tinha pela lei o direito de não dar a herança ao seu filho? Aliás, naquele tempo, a atitude daquele filho mais novo poderia levar ele até a ser apedrejado. O pai tinha na lei o direito de negar o pedido do filho, mas o pai abre mão, dá o que é de direito ao seu filho. Ao analisarmos o texto, você vai perceber o ambiente na casa deste pai. O ambiente na casa deste pai era um ambiente de graça, um ambiente de misericórdia, um ambiente de compreensão. Aliás, nós como pais, como senhores da nossa casa, nós temos duas alternativas para criarmos um ambiente na nossa casa: um ambiente de graça ou um ambiente de rigidez. Um ambiente onde você tem diálogo ou um ambiente onde não há diálogo. Perceba que o pai tinha direito, mas ele dá a herança a seu filho.
A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Você está pedindo, você está no caminho certo para receber. Você está pedindo ao Senhor, o Senhor está pronto para te abençoar. Mas aprenda a esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz que ao receber a herança, em poucos dias ele parte. E tudo que ele tinha, a durabilidade do que ele possuía, fora da casa do pai, acabou-se rápido. Enquanto na casa do pai temos tudo, fora da casa do pai nós perdemos tudo. Enquanto na casa do pai você prospera, fora da casa do pai você vai perder tudo que você possui. Este pai, na sua casa, um ambiente criado de graça, ele libera o que era de direito ao seu filho. A Bíblia diz então que ele ajunta tudo. Ele parte para uma terra longínqua, até o momento que ele gasta tudo. Algumas coisas aconteceram com este jovem. Depois que ele perdeu tudo, dissolutamente. Porque talvez ele não teve trabalho de adquirir aquilo que não temos trabalho de adquirir, nós gastamos fácil. Ele não mediu as consequências. E de repente a Bíblia diz que ele gasta tudo. É interessante que depois que ele gasta tudo, ele já não tem mais nada. Tem uma seca naquela terra. Por que a terra começou a secar? Por que o lugar onde ele estava, as coisas começaram a ficar ruins depois que ele perdeu tudo? Não é coincidência. Quando estamos fora da casa do Pai, aqueles que estão à nossa volta têm a mesma consequência e o sofrimento que nós temos. Se você está fora da casa do Pai, fora dos planos de Deus, aonde você for, aqueles que estão em volta de você vai sofrer as mesmas consequências. Aquele jovem não apenas perde tudo, mas o lugar que ele está, ele traz desgraça, fome. Porque estava fora da casa do Pai. A Bíblia diz que quando ele perde tudo, aconteceu algo com esse jovem, que eu gostaria que acontecesse conosco, se não todos os dias, mas de vez em quando devemos, e eu peço a Deus que aconteça conosco, o que aconteceu com aquele jovem. Ele caiu em si. Cair em si é o maior milagre que pode acontecer na vida do homem e da mulher. Cair em si é melhor do que ganhar na loteria. Cair em si é melhor do que você fazer um bom negócio. Cair em si é você esquecer do que está em sua volta e fazer uma análise dentro de você mesmo. Todos nós devemos cair em si, pararmos um tempo e darmos uma análise do que estamos fazendo, qual caminho estamos tomando. Aquele jovem, depois de gastar tudo que tinha, perder a herança, sair da casa do pai, ele cai em si. Perceba que ele só cai em si depois que ele perdeu tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos em nossos dias cair em si antes de perder qualquer coisa. Analisarmos a nossa vida. A Bíblia diz para nós não olharmos os outros, mas julgarmos a nós mesmos. Cair em si é pedir perdão quando for preciso. Cair em si é liberar perdão quando for preciso. Cair em si é estender a mão para quem precisa. Aquele jovem caiu em si. E quando ele cai em si, ele lembra da casa do seu pai. Perceba, como eu disse antes, na casa do pai havia um ambiente de graça.
Porque tem casa que o pai põe o filho para fora. Não é o filho que pede para sair. Se a casa daquele pai não fosse um ambiente de graça, aquele jovem não ia ter desejo de voltar para casa, ou procurar a casa do pai. Mas perceba que ele faz uma análise. Espera aí, na casa do meu pai os trabalhadores têm pão. Construa um ambiente de graça na tua casa. Eu ouvi uma história de um casal que tinha um filho pequeno. E este casal adquiriu um carro novo, colocou na garagem, saíram para trabalhar. A criança ainda pequena desce na garagem, vê o carro novo, apanha um prego e resolve fazer alguns desenhos no carro. Quando os pais chegam, percebe que o filho havia arriscado o carro todo. Na fúria daquele momento, eles bateram no filho. A mãe segurou, o pai bateu, e bateu muito nas mãos dele, ao ponto de eles ter que levar o menino no pronto-socorro. Depois de algumas horas de atendimento, os médicos trouxeram a notícia para os pais: teremos que amputar a mão da criança, as mãos da criança. Foram amputadas as mãos, os pais voltaram com a criança para casa. No outro dia, amanhã, quando a criança acorda, elas correm até o quarto onde estava o casal, e a criança levanta os 2 toquinhos de braço e diz para os pais: pai, mãe, eu não vou mais poder riscar o carro de vocês. A história diz que o pai deu um tiro no ouvido, a mãe teve que ser internada com problemas psicológicos. Porque em nosso tempo, muitas das vezes as pessoas dão mais valor às coisas do que às pessoas. A parábola proposta de Jesus fala de uma perca fora, que foi a perca da ovelha. A segunda parábola fala de uma perca dentro de casa, a dracma perdida. Temos que ter o cuidado de não perder valores lá fora, mas temos que nos preocupar de não perdermos valores dentro de casa. A Bíblia diz que o filho então cai em si e lembra: na casa de meu pai os trabalhadores têm pão, e eu aqui estou padecendo fome. É interessante que o texto diz que teve um momento de fome naquele lugar. Quando aquele filho procura socorro, ele é levado para cuidar dos porcos. Chegou o poço mais fundo na vida daquele jovem, o momento mais difícil da vida dele, ao ponto dele desejar fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Fundo do poço. Mas uma coisa que eu aprendo neste texto é que Deus, Ele tem os seus limites, e Ele nos leva aos nossos limites. Vai chegar um momento na história desse jovem, que agora, cuidando de porcos, um momento mais de humilhação na vida dele. Para um judeu cuidar de porcos, para você ter uma ideia, um judeu considera imundo um lugar que é ambiente de porcos. Se uma mão tocar no porco, ela tem que ser lavada, porque ela se torna imunda. Este jovem vai cuidar de porcos. Quando ele deseja comer do que os porcos comiam, ele estava sendo humilhado ainda mais. Em outras versões, a Bíblia diz que alguém o impede. Uma força maior, uma autoridade maior impede que ele coma. Porque por maior que o ser humano chegue lá embaixo, ele ainda continua sendo filho.
Aquele jovem estava numa terra distante, longe da casa do pai, mas ainda era filho. A Bíblia diz que, caindo em si, ele resolve voltar à casa do pai. É interessante porque a Bíblia diz que o jovem levou tudo que tinha. Mas se você olhar o texto, você vai ver que quando o pai percebe que é o filho que havia chegado, ele manda buscar a roupa, a túnica. Ele manda pegar as sandálias, ele manda pegar o anel. O pai guardou. O pai esperou o momento do filho voltar. Ele alimentou a esperança: o meu filho vai voltar. Eu imagino aquele pai, porque a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. Certamente todos os dias o pai olhava distante, esperando a volta do filho. Talvez alguém disse para aquele homem: o seu filho não volta mais, você o perdeu. Mas ele alimentava a esperança: meu filho vai voltar. Alimente a esperança dos seus sonhos, mesmo que as pessoas tentem matá-lo. Espere no Senhor, porque os seus sonhos serão realizados. Construa um ambiente de milagre, porque Deus vai realizar o seu sonho. Aquele homem estava com o ambiente preparado para a volta do filho. O novilho estava separado, a túnica estava compra, as sandálias para os pés estavam guardadas. O pai esperava o retorno do filho. Não sabia quanto tempo, não sabemos quanto tempo demorou, mas o pai esperava a volta do filho. Este pai, certamente, ele sabia criar um ambiente. Ele alimentava no seu coração a esperança de retorno do filho. A Bíblia diz então que certo dia, ao longe ele percebe o filho voltando. Certamente o filho era irreconhecível. Estava aos trapilhos, descalço, sujo, cheirando porcos. Mas de longe ele reconheceu o seu filho. Como eu disse no princípio, o pai representa Deus. E o filho somos nós. Quantas das vezes nós nos afastamos da presença de Deus? Mas a Bíblia diz que aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Deus continua nos aguardando. Deus continua esperando aqueles que se afastaram. Pastor, você está pregando para uma igreja onde todos são membros, filhos de Deus, e eu creio que cada um de nós somos filhos de Deus. Mas você vai perceber que na casa do pai tinha alguém desviado. O filho mais velho, ele não tinha misericórdia. Se você olhar o texto, você vai perceber que o filho mais velho recebeu a parte dele também. Ele só não saiu de casa. A Bíblia diz que quando o filho chega, o pai o abraça. Não foi o filho que abraçou o pai, foi o pai que abraçou o filho. O pai beijou o filho. O pai mandou buscar a veste. E o pai fez uma declaração: este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A festa na casa do pai. A Bíblia diz então que é feito o convite. Um grande banquete é preparado. O filho mais velho está no campo. Quando o filho mais velho chega, ele não quer entrar naquele ambiente. Ele não quer participar daquela festa. Ele pergunta para um dos empregados o que está acontecendo. E o empregado diz: o seu irmão voltou. O seu irmão está de volta, por isso a festa. O filho resiste, ele não entra. O pai recebe a notícia e sai para fora.
A Bíblia diz então que o pai começa a falar com o filho: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Pai, você nunca fez uma festa para mim. O Senhor nunca permitiu que eu convidasse os meus amigos para uma festa. Aquele filho mais velho está murmurando de algo que lhe era de direito. Se ele tivesse pedido, certamente o pai permitiria. Ele recebeu a parte da sua herança, ele podia fazer o que ele quisesse. Isso muitas das vezes acontece conosco como filho mais velho. Temos o direito, temos o pai como nosso pai. E muitas das vezes murmuramos do outro que está ao nosso lado, que talvez aparentemente não é tão religioso como você, não ora como você, não jejua como você, mas tem recebido da bênção do Pai. A Bíblia diz que o pai tem um diálogo com aquele filho. É interessante porque essa parábola ela não tem fim. Não sabemos o que aconteceu com o filho mais velho, se ele entrou, se ele participou da festa, ou se ele chutou o balde, não sabemos. Sabemos que o pai tem um diálogo com ele. A Bíblia diz que depois disto, certamente, a casa do pai agora tinha de retorno seu filho, o filho pródigo, o filho que se havia perdido. Quero convidar você a ficar de pé comigo nessa noite. Quero pedir a Deus nessa noite que nos ajude a não sermos como esse filho mais novo, precipitado, a não sermos inconsequentes, mas temos a consciência que nós somos filho e o Pai está disposto a nos dar o melhor para nós. Quero pedir a Deus que Deus nos ajude a não sermos como o filho mais velho, que temos o direito e murmuramos daquele que pega a bênção na nossa frente. Quero pedir a Deus que nessa noite tomamos a consciência de criarmos um ambiente à nossa volta, como o ambiente da casa do Pai. Um ambiente onde havia possibilidade de reconciliação. Porque se tem uma coisa que é terrível para nós, para o ser humano, é você criar a possibilidade de não haver reconciliação. Em qualquer situação das nossas vidas, crie um ambiente de reconciliação. Não abra mão dos teus filhos, não abra mão do seu casamento, não abra mão do seu esposo, não abra mão da sua esposa, não abra mão do seu amigo, não abra mão da igreja onde você faz parte dela, não abra mão das coisas. O filho entendia que havia possibilidade dele voltar. Na mente daquele rapaz, talvez ele imaginou, certamente meu pai vai me colocar num quartinho. Se aquele ambiente não fosse um ambiente de graça, mas de rigidez, o pai diria: bem feito, quebrou a cara, eu te avisei. Trouxe algum dinheiro de volta? Não, gastou tudo, então agora você vai trabalhar. Talvez o jovem estava preparado para ouvir essas coisas, mas ao contrário, o pai o abraçou, o pai o beijou, o pai não lançou nada no seu rosto, muito pelo contrário, o pai deu a ele uma capa, uma túnica.
Aquela túnica estava dizendo para o resto da casa dos empregados: o meu filho está de volta, e ele continua sendo meu filho. Aquele anel que foi colocado no dedo daquele jovem, se fosse no nosso tempo, era um cartão de crédito sem limite. Porque naquele tempo o anel na mão do filho estava dizendo para os outros: ele continua mandando. Ele pode comprar a hora que ele quiser. E é colocado uma sandália nos pés daquele jovem, porque ele não era um empregado, ele não estava descalço, ele estava de volta como filho. Você é filho. Feche os seus olhos nessa noite, fale com Deus: eu sou filho. Se você perdeu, Deus vai restituir. Se você está pedindo e ainda não recebeu, você não é o filho mais velho, você tem direito sim. Pastor, algumas pessoas disseram que para mim o tempo passou. Não passou, você é filho e tem direito. Como eu disse a princípio, Jesus fala essa parábola para os religiosos da época. Jesus lança em rosto algo que fugia dos conceitos deles na época, porque eles não admitiam a comunhão de Jesus com os pecadores. Eles não admitiam, em outras palavras, quando Jesus vai falar com eles, eles poderiam ter dito para Jesus: Jesus, você está fazendo tudo errado. Você está sujando a religião. Esses homens que você está comendo, porque viver com eles, eles estavam engolindo. Mas quando aquele Jesus come com aqueles homens, para o árabe, comer é intimidade. Estar na casa de outro, comendo na mesa, é sinal de intimidade. Eles não admitiam Jesus estar íntimo dos pecadores. Mas Jesus veio salvar aquele que se havia perdido. E eu louvo o nome do Senhor, porque eu e você faz parte daqueles que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Se prepare para receber o anel, receber a sandália, receber uma túnica nova, porque o Pai está para te reconhecer como filho. Deus abençoe o teu povo, a tua igreja nessa noite. Meu Deus, toma cada um de nós nas tuas mãos. Se porventura tem algum pródigo nessa noite, que o Senhor possa abençoá-lo. Ó Jesus amado, eu te peço, Jesus, que o Senhor venha a colocar no nosso coração o entendimento que nós somos filhos. Nós temos o direito. Nós estamos na casa do Pai. Na casa do Pai o ambiente é de graça, o ambiente é de perdão, o ambiente é de reconciliação. Não permita que nós saiamos da casa do Pai. Não permita, meu Deus, que nós viramos as costas da casa do Pai. Mas nos ajude a esperarmos o tempo do Senhor nas nossas vidas. Eu abençoo meus irmãos, eu abençoo cada coração aqui nessa noite. Ser conosco, Jesus. Ser com as nossas vidas. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de conquista. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você pode levantar as suas mãos nessa noite e agradecer? Porque você é filho. É quem eu sou. É quem eu sou. Amandere. Eu sou. Tu és o bom Pai. É quem tu és. Quem tu és. Quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Quando Jesus propõe essa parábola,
Ele estava no ambiente, dentro da sua casa, comendo com os pecadores da época. Ele vai para os religiosos, e essa parábola está dizendo: a ovelha perdida é aqueles que estão lá dentro, a dracma perdida é aqueles que estão lá dentro, o filho pródigo é aqueles que estão lá dentro. Que Deus nos ajude a sermos aqueles que estão dentro da casa do Pai. Perceba que foi liberado um esforço para que 1% fosse recuperado, a ovelha perdida. Foi feito um esforço para que 10% fosse recuperado, a dracma perdida. O pai esperou o retorno de 50% do que ele havia perdido. Deus não abre mão nem de mim nem de você. Deus move os céus e a terra a meu e a seu favor, mas Ele não abre mão de nós, porque eu e você somos filhos, somos a ovelha perdida, que o bom pastor vai ao encontro dela. Somos a dracma onde a mulher move os móveis, limpa a casa para encontrar a dracma. Você tem valor. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem valor. Aleluia, aleluia. Tu és um bom pai. Sou amado por Você é amado por Ele. quem eu sou. Você é amado do Pai. Quem eu sou. Mais uma vez, evangelista, cante com o evangelista. É quem tu és. É quem tu és. Aleluia, aleluia. Tu por ti é quem eu sou. É quem eu sou. É quem eu sou. Deus abençoe essa igreja. És perfeito. Cada companheiro, cada amigo, Senhor. Cada pessoa que entrou aqui nessa casa, que seja abençoada por Ti. Que tenhamos uma semana de vitória. Ganhe almas para o Senhor nessa semana. Fale de Jesus. Nós estamos no mês do resgate. Tem muitas vidas perdidas que precisam de salvação. E Deus vai usar você. Deus vai usar você aonde você trabalha, o ambiente aonde você vive. Deus vai mudar o ambiente através da sua vida. Eu abençoo o teu povo, Jesus, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada. Vamos abençoar a ilha de Martasina. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador